Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. E o tema de hoje, como vocês viram aí no título e na arte do vídeo, análise da contratação do meia Luan Dias, de 25 anos, jogador canhoto, que chega por empréstimo até o final da temporada, junto ao Água Santa de Diadema, que fez a final do Campeonato Paulista. Antes de mais nada, vamos para aquele ritual clássico. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você receba essa e tantas outras postagens assim que elas forem ao ar. Já deixa um like aí, é de graça, você consegue fazer isso enquanto assiste o vídeo. E faz o seguinte, gostou desse vídeo? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Você me ajuda muito compartilhando e dando um like no vídeo para que o YouTube recomende cada vez mais o meu conteúdo, tá certo? Mas vamos falar tudo mesmo sobre a contratação do Luan Dias, jogador, o camisa 10, né, um meia esquerda ali, articulador, que chega junto do Água Santa. É o terceiro jogador que o Santos acerta com o Água Santa. Estou gravando esse vídeo na manhã da terça-feira, antes do jogo do Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela terceira fase da Copa do Brasil. Às 10 horas da manhã, quando eu sentei para gravar, ainda não havia sido anunciada a contratação, mas se você está vendo esse vídeo é porque já está tudo certo e o Luan Dias será jogador do Santos até o final da temporada. Eu faço muitas pesquisas, né, antes de sentar aqui para gravar para vocês, e eu percebi que, assim como no caso dos outros dois jogadores do Água Santa, a torcida está bastante dividida quanto à contratação do Luan Dias. Alguns dizendo que é uma boa aposta, outros dizendo que não é um jogador para vestir a camisa do Santos, alguns citando, por exemplo, o número de gols e de assistências dele no Campeonato Paulista. Já pegando o gancho nisso, foram 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mas eu acho que esses números eles não devem ser levados a ferro e fogo, e eu vou explicar por quê. É evidente que os números eles nos explicam muitas coisas, né? Eles ajudam a explicar muitas coisas. Mas eu acho que eles não podem ser o único elemento para embasar uma análise sobre um jogador. E eu vou explicar por quê. O Água Santa fez 16 gols no Campeonato Paulista. Desses 16 gols, 7 foram marcados pelo Mezenga. Ou seja, arredondando, 50% dos gols do time saíram dos pés de um único jogador. O que nos leva a crer, e os jogos do Água Santa nos mostraram isso, que o esquema do Carpini, muito bem feito inclusive, era desenhado para que o Bruno Mezenga finalizasse as jogadas. Ele era ali o matador, era para quem o time preparava as jogadas. Então, não é apenas o Luan Dias que fez poucos gols no campeonato. No geral, o Água Santa, se eu não me engano, tinha 23 jogadores no elenco, um único jogador fez 7 gols. Os outros 9 gols foram distribuídos, vamos descontar os goleiros, em aproximadamente 20 jogadores. Mas por que eu acho que a contratação do Luan Dias é boa? A gente vai saber se ele vai ser um reforço, né? Tem aquela questão, o reforço é aquele jogador que eleva o patamar do time. Por enquanto ele é uma contratação. Mas por que eu acho que ele é uma boa contratação? Pelo seguinte motivo, são vários motivos, aliás. Primeiro porque é uma aposta de pouco risco. É um jogador que chega por empréstimo, o Santos vai pagar 500 mil pelo empréstimo do jogador, parcelado em 3 vezes, segundo informação do André Hernan, que é um dos repórteres mais bem informados do país, e até o final do ano. Então, se der certo, o Santos tem a opção de comprá-lo, em definitivo. Os valores da cláusula de compra não foram divulgados, mas deve girar em torno dos 5 milhões de reais, que era o que o Água Santa pedia para vender 50% do passe do jogador. Se não der certo, em dezembro, muito obrigado pelos serviços prestados, volta para o Água Santa para seguir a carreira dele. Considerando as opções de mercado, principalmente o valor que os clubes vinham pedindo por jogadores, acho que 5 milhões, essa faixa de 5 milhões, é um valor acessível, inclusive para os padrões do Santos, que não tem, como a gente sabe, muito dinheiro para investir. Mas eu acho que a questão vai além disso, que é o seguinte: eu acho sim que o Luan Dias é uma aposta, assim como os outros 2 colegas que vêm junto do Água Santa com ele, o Mezenga e o Inocêncio. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte: qual foi o último grande meia articulador de jogadas que o Santos teve? Na minha opinião, esse último cérebro pensante que o Santos teve foi o Carlos Sanches naquele time do Sampaoli de 2019. E olha que o Sanches não era o 10 clássico, né?
Vamos fazer uma pequena comparação aqui entre o que o Ganso faz no Fluminense hoje com o que o Carlos Sanches fazia naquele time do Sampaoli. O Ganso é aquele jogador que circula o campo inteiro, está próximo da bola o tempo todo, na faixa central, vai buscar a bola ali no pé dos volantes. O Sanches, naquele time do Sampaoli, ele era a grande referência técnica do time, mas ele atuava um pouco mais pela direita, chegava na área, é verdade, decidiu muitos jogos, mas ele não era aquele meia na concepção clássica da palavra, né? Depois do Sanches, vamos tentar fazer um exercício aqui. Qual foi o grande jogador da meia que veio resolver os problemas do Santos? Nesses últimos 4, 5 anos, de 2019 para cá, olha com quem o Santos já teve ali, olha quem o Santos já teve na meia, jogando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Jean Mota, Goulart, Luan, Bruninho, os meninos da base que em muitas circunstâncias receberam uma responsabilidade que não era deles, como o caso do Pirani, como agora querem colocar nas costas do Ivonei, do Ed Carlos, do próprio Miguelito. Ou seja, no resumo, né, se a gente olhar pelo retrovisor, o Santos tem apostado na meia nos últimos tempos. O Santos não teve aquele jogador que chegou e resolveu os problemas, como tem o Corinthians na figura do Renato Augusto, como o Flamengo tem na figura do Arrascaeta, como o Palmeiras tem na figura do Veiga. Enfim, o que eu quero dizer é que é uma aposta, mas o Santos vem apostando nesse tipo de jogador já há algum tempo. É claro que eu entendo que o torcedor possa estar indignado com essas contratações do Água Santa, porque depois de 3 anos ficando fora do Campeonato Paulista, do mata-mata, brigando para não cair no Brasileiro, sendo eliminado para o Deportivo Táchira na Sul-Americana, o torcedor esperava a solução, aquele jogador que você entregava a camisa 10 e resolveria os problemas. Eu também gostaria que esse fosse o tipo de contratação que o Santos fizesse, mas é o que infelizmente a gente tem para hoje, é esse tipo de jogador. E aí eu acho que o Luan Dias ele pode ajudar no seguinte sentido. Eu vou colocar aqui para vocês o mapa de calor do Luan Dias com a camisa do Água Santa no Campeonato Paulista. O que dá para ver nessa imagem é que ele é aquele meia que joga um pouco mais aberto pela direita, né? Ou seja, um canhoto que joga com a perna invertida, que traz a jogada para o meio do campo. Algo parecido com o que o Lucas Lima faz, né? Assim como o Lucas Lima, o Luan Dias não é aquele jogador que vai se dar bem jogando pela beirada como um ponta, como um driblador. Ele é aquele jogador, e eu reparei isso, vi alguns jogos do Água Santa, o time do Água Santa procurava o Luan Dias em diversas circunstâncias. E ele era um jogador bastante proativo, que tentava muito. E eu vejo nele uma coisa que eu não vejo no Lucas Lima, por exemplo. Tirando os jogos contra a Portuguesa, contra o Iguatu, em que o nível do adversário era muito baixo, o Santos jogou, por exemplo, contra o Corinthians na Vila Belmiro, teve aquele vexame de Itu na última rodada, teve o jogo contra o Blooming, em que o Lucas Lima jogou aberto pela direita, em que você não vê no Lucas Lima aquela vontade, aquele tesão de perder a bola, voltar, dar um carrinho, e no time do Água Santa, pelo menos, o Luan Dias era muito voluntarioso, era um cara muito esforçado. E se a gente parar para pensar, ele é da base do Água Santa, né? Ele é criado aqui em Santos, inclusive, tem um vídeo dele muito bonitinho, de quando ele era criança, dizendo que ele sonhava em jogar no Santos e dar certo no Santos, mas ele é da base do Água Santa, jogou na Ponte Preta, no Goiás e agora voltou para o Água Santa, né? Ele vai ter talvez a grande oportunidade da carreira dele agora no Santos. Então, eu enxergo nele aquele jogador que pode ser, sim, uma sombra para o Lucas Lima. Porque eu não vejo em nenhuma circunstância o Lucas Lima saindo do time para jogar o Carvajal. Eu não vejo nenhuma circunstância em que o Lucas Lima vai ser banco do Miguelito, do Ivonei, do próprio Daniel Ruiz, que, pelo que consta, né, será titular. Se esse vídeo foi ao ar depois da terça-feira, você deve ter visto o Daniel Ruiz como titular, que ele treinou no time titular. Mas, voltando, né, o próprio Daniel Ruiz é um jogador que joga mais aberto pela esquerda, ele é bastante esforçado, parece ser bastante esforçado, mas eu vejo no Luan Dias essa questão de um jogador que vai enxergar essa oportunidade do Santos como a grande chance da vida dele. Então eu acho que nesse caráter, nesse aspecto,
é uma boa contratação. E mais, voltando ali para a questão da cláusula de compra, né? Vamos considerar um cenário em que ele faz tem um bom desempenho e o Santos adquire ele em definitivo. Vamos considerar o valor de 5 milhões de reais. Para os padrões brasileiros é um valor baixo. E o Luan Dias tem 25 anos, é um jogador jovem. Pode não ser o mais jovem, né? Aquele jogador que é cobiçado pela Europa, né? Os jogadores geralmente saem aqui do Brasil com 19, 20 anos. Com 25 já talvez seja tarde para uma transferência para a Europa. Mas o que eu quero dizer é que, diferentemente do Mezenga, que tem 34 anos, e do Gabriel Inocêncio, que tem 28, o Luan Dias, caso seja comprado, o Santos tem sim uma possibilidade de revenda. Tem sim uma possibilidade de fazer dinheiro com o jogador. Coisa que o Santos, por exemplo, não vai fazer com o Lucas Lima. O Lucas Lima tem 32 anos. Coisa que o Santos não vai fazer com o Carvajal, que também vai fazer 32 anos. Coisa que o Santos não faria com o Goulart, por exemplo, quando o Santos contratou o Goulart. Então, é um jogador jovem que se destacou no Campeonato Paulista, que é um jogador, aquele meia, que gira a bola, que está sempre próximo da bola. Então, eu vejo sim no Luan Dias uma boa aposta. Uma boa aposta. Acho que ele tem condições de, se não chegar para ser titular, que eu acho que o Lucas Lima será mantido como titular, a menos que o desempenho caia vertiginosamente, eu vejo sim no Luan Dias um jogador com condições de agregar ao time do Santos. Levantei aqui alguns dados, por exemplo, ele tem média de acerto de passes de 80% nas partidas, precisão no passe. O Lucas Lima no Campeonato Paulista teve 82%. Então, fazendo essa comparação com o dono da posição no time do Santos, ele tem um desempenho satisfatório. E a grande questão é que, pelo menos, o Luan Dias já teve uma experiência um pouco mais duradoura numa Série B. Coisa que, por exemplo, o Inocêncio, mesmo o Mezenga, quando jogou no próprio Goiás, não conseguiu, e no CSA, não conseguiu ter sequência. Então, acho que no contexto é sim uma boa aposta e a gente torce para que ele desempenhe um bom futebol, porque o Santos está precisando de jogadores que venham agregar. A única questão, só para o vídeo não ficar muito longe, a última coisa que eu queria falar, é que eu vou ficar curioso para saber como que o Odair vai girar esse elenco. Porque até ontem a gente não tinha nenhum meia, né? Vários jogos do Campeonato Paulista o Santos jogava com 2 volantes e 4 atacantes, 3 volantes e 3 atacantes, e agora talvez o Santos tenha opções demais. Tem o Lucas Lima, agora tem o Luan Dias, tem o próprio Daniel Ruiz, tem o Carvajal voltando de lesão, tem o Miguelito, tem o Ivonei, o próprio Lucas Braga testado na meia. Curioso para saber como que o Odair vai fazer essa gestão dos jogadores. Entendo sim ele não querer jogar toda a responsabilidade nas costas do Miguelito, que se alterna ainda entre sub-20 e profissional. O Ivonei talvez é o que esteja mais pronto, mas acho que para um ano em que o Santos vai ter Copa do Brasil, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro, é importante que você tenha várias opções para que você possa treinar variações, outros esquemas táticos, para que você consiga ter armas para surpreender o seu adversário. Então é isso. Diga aqui nos comentários o que você achou dessa contratação, se você aprova a contratação do Luan Dias, se você acha que é uma contratação equivocada. E mais uma vez, repetindo o que eu disse no começo do vídeo, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba esse e todos outros vídeos assim que eles forem postados. Manda esse vídeo para os seus amigos nos grupos de WhatsApp e de Telegram. Deixa um like também para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Isso é muito importante e o criador de conteúdo conta com a sua audiência para crescer cada vez mais. Obrigado a todos pelo feedback, pelos comentários, pelas visualizações. Vamos rumo aos 1000 inscritos e eu conto com a sua audiência, com o seu compartilhamento para crescer cada vez mais e poder levar para o maior número de pessoas possível informações sobre o Santos, que para a gente falar do Alvinegro da Vila, o maior clube da terra. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.